estamos juntos mais uma vez para a nossa aula do dia 17 de novembro de 2020. Um super beijo para vocês, uma excelente tarde e bons estudos. A questão 8 da página 162 do ícone Brincando com as Palavras diz assim: agora você irá brincar de ler o texto e descobrir qual é o nome do animal. Leia o texto e complete-o com as palavras que estão faltando. Esse texto ele nos dá dicas através dos sons que os animais fazem. Vamos ouvir. O título do texto é Surpresa. O porco-espinho ouviu. Miau, miau. Ele pensou. Tem um atrás do mato. Quem é que está atrás do mato? O serelepe ouviu. Au, 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 au. Ele pensou. Tem um atrás do mato. Qual é o segundo animal que está atrás do mato? O tamanduá ouviu. Mu, mu. Então, ele pensou. Tem uma atrás do mato. O porco-espinho falou com o serelepe. Tem um gato atrás do mato. Ele fez miau, miau. Mas o serelepe retrucou. Não, atrás do mato tem um. Ele fez au, au, au. O tamanduá chegou e disse, tem uma atrás do mato. Ela fez mu, mu. E os três foram olhar atrás do mato. E atrás do mato não tinha gato, nem cachorro, muito menos uma vaca. Tinha um imitador de bichos. Agora é com vocês. Usem a criatividade e observem a escrita de cada palavra que vocês irão completar o texto. Questão 9, na página 163. Leia as palavras abaixo. Depois, classifique-as por número de sílabas e escreva uma sílaba em cada quadrinho. Vamos ler as palavras. Passarinhos, golfinhos, peixinhos, bichinhos. Repetindo. Passarinhos, golfinhos, peixinhos e bichinhos. Agora vamos classificá-las quanto ao número de sílabas, somente as trissílabas, ou seja, as que possuem 3 sílabas, e existe também uma polissílaba, ou seja, com 4 sílabas. Vamos agora relembrar um assunto que a gente sempre faz nas brincadeiras com as palavras, que são os graus dos substantivos. Esses graus dos substantivos, eles podem ser modificados a fim de exprimir intensificação, exagero, atenuação, diminuição ou mesmo deformação no seu significado. Essas modificações, que constituem as variações de grau do substantivo, são tradicionalmente consideradas um mecanismo de flexão. São 2 os graus dos substantivos. Nós temos o aumentativo e o diminutivo. Isso no modo formal de cada palavra. Vamos ver 3 exemplos. Se eu pegar na forma normal a palavra gato, no diminutivo eu vou ter gatinho e no aumentativo eu vou ter gatão. Gato, gatinho, gatão. Vamos ver outra palavra.
A palavra casa é a sua forma normal. No diminutivo eu tenho casinha e no aumentativo eu terei casarão. Casa, casinha, casarão. Agora com a palavra dedo. Dedo, no diminutivo vai ficar dedinho e no aumentativo vai ficar dedão. Dedo, dedinho e dedão. Vamos agora para a próxima questão, que vai precisar de uma dessas informações para a gente perceber. Cuidado que a questão pode haver pegadinhas. Retornando à leitura das palavras da questão 9 para responder à questão 10. Todas as palavras lá da questão 10, elas estão no diminutivo? Elas estão no plural? Elas estão no masculino? Todas estão no aumentativo? Todas estão no singular? Ou todas estão no feminino? Vamos reler as palavras. Passarinhos, golfinhos, peixinhos e bichinhos. Vamos observar, apenas uma alternativa corresponde à alternativa correta. Questão 11. Agora você vai criar uma lista de palavras escritas no aumentativo. Você vai criar a lista de palavras com a ajuda da mamãe, mas você vai realizar a leitura sozinho, sem a ajuda da mamãe, para você praticar a sua leitura. No ícone Conhecendo Diferentes Textos, agora já começando a tarefa 7, na página 165, questão 1 diz assim: leia o texto Porquinho de Garrafa PET e descubra uma maneira de reciclar esse objeto. Já trabalhamos, inclusive, uma atividade realizada pela professora Rosa, onde nós estávamos falando sobre economia financeira, e vocês construíram já um porquinho de garrafa PET, que era para ser feito um cofrinho. Então, agora nós vamos somente compreender qual é o tipo de texto que a gente trabalha quando nós estamos fazendo algum material e para que ele serve. Nós utilizamos o texto instrucional e ele serve para explicar quais os procedimentos a executar de forma a realizar determinada ação ou aplicar determinado produto, instruções de montagem ou uso de equipamentos, instruções de montagem de brinquedos, que foi o que vocês fizeram, regras de uma brincadeira, ou seja, ele serve para ensinar, para dar instruções sobre alguma coisa. No caso, ela deu as instruções de como vocês iriam fazer o porquinho de garrafa PET e vocês executaram essas instruções, essas regras. Poderiam ter sido feitos de qualquer maneira, talvez o resultado não ficaria igual, né? Não ficaria tão perfeito quanto vocês mandaram as fotos para ela. Então, vamos fazer a leitura do texto e vamos responder as próximas questões. Nesse texto, é importante que a gente utilize, principalmente, descreva os materiais, é o que nós vamos precisar para construir o porquinho, e também o modo de fazer, que é o que nós chamamos de passo a passo, certo? São duas características essenciais para construir o texto instrucional. Agora, a partir da leitura que vocês fizeram do texto Porquinho de Garrafa PET, você aprendeu sobre o significado de reciclagem, foi orientado sobre como produzir um cofrinho reciclado, conheceu maneiras de economizar. Foi uma das 3 opções que você aprendeu com a leitura do texto.
A principal função do texto é instruir sobre a produção de um cofrinho. Instruir é ensinar. Informar sobre a reciclagem ou narrar uma história sobre economia. Também apenas uma alternativa corresponde à alternativa correta. No ícone para saber mais, já que toda a nossa temática é falando sobre o planeta, sobre reciclagem, sobre como nós podemos fazer para vivermos em um mundo mais limpo, para nos ensinar boas maneiras. Então, vamos conhecer o que é reciclagem. Reciclagem é o processo que acontece com materiais que são transformados em novos materiais. Por exemplo, jornais e revistas podem ser transformados em papéis novos. Na natureza, também ocorre o processo de reciclagem. A natureza aproveita tudo: folhas secas, dejetos de animais e animais mortos, com o auxílio das chuvas, são levados para baixo da terra, transformando-se em alimentos para as plantas. Porém, é importante saber que cada material tem o seu tempo de decomposição, ou seja, do seu apodrecimento. Veja alguns materiais abaixo e o tempo que a natureza leva para decompô-los. O papel, olha só, quanto tempo o papel demora para se destruir, para se desmanchar na natureza? 6 meses. O chiclete, 5 anos, bem mais do que o papel. A ponta de cigarro, olha só quanto tempo, 20 anos. A garrafa PET, 100 anos. A fralda descartável, 600 anos. Nossa, quanto tempo! E o vidro? O vidro, ele demora 1 milhão de anos. Nós não temos nem tempo para ver muitos desses objetos se destruindo, se decompondo, se desmanchando na natureza. Então, vamos manter o nosso ambiente limpo, vamos manter as nossas ruas limpas, as nossas praias, os nossos rios. Isso só depende de todo mundo junto? Não, isso depende da minha atitude individual junto com a atitude de cada um fazendo a sua parte. Desse jeito nós vamos poder contribuir para um planeta, para uma natureza mais limpa, mais sustentável e mais saudável. Agora, a questão 4, vamos conversar um pouco. Vamos reciclar. É uma das principais ações no cuidado com a natureza. Escolha um material reciclável e vamos produzir um brinquedo. Vai ser gostoso produzir esse brinquedo. Muitas crianças hoje em dia só valorizam aqueles brinquedos caros que tem em lojas caras. Mas antigamente, eu, professora Cláudia, e eu tenho certeza que muitas mães de vocês, a gente brincava com brinquedos que nós mesmos construíamos. Pode perguntar aí para a mamãe, ou para a titia, ou para a sua avó, que era assim. Nós não tínhamos esse privilégio de termos brinquedos sofisticados, com controle remoto, mas era muito gostoso a gente construir os nossos brinquedos e depois a gente brincar com o brinquedo que a gente montou. Questão 5. Depois que você construir esse brinquedo, você vai escrever como montou esse brinquedo. Mas antes, nós vamos precisar responder oralmente para que a gente saiba construir o nosso texto. Vamos responder as perguntas abaixo. Para que você vai escrever? Nós vimos que o texto instrucional, ele serve para ensinar a fazer algo. Então, para que nós vamos escrever? É para ensinar?
Então, vamos precisar escrever corretamente. O que é que nós vamos escrever? Se a gente vai ensinar, eu preciso dizer quais serão os materiais necessários, como é que você vai usar cada material desse e qual é o texto que você vai escrever. Você pode dar um título para o seu texto. Como você irá escrever? Se é no materiais e passo a passo, ou se você já vai descrever tudo dentro do seu texto. Lembrando que a gente precisa organizar a nossa escrita.